O papel de um cientista é fazer observações, fazer experimentos e formar hipóteses sobre como e por que as coisas acontecem. Às vezes, milhares de anos de evidências podem apoiar ideias, como a geometria da Terra. Muitas pessoas têm lutado para entender as coisas do passado e do presente por razões diversas, desde noções preconcebidas sobre um campo de pesquisa até limitações tecnológicas. Portanto, é divertido relembrar quais ideias foram descartadas por seus contemporâneos, embora hoje saibamos que esses 5 cientistas estavam no caminho certo. Agradeço a sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Muito obrigado. Continuando. Nascido em 1862, William B. Coley era cirurgião de câncer ósseo em Nova York. Ele tinha visto muitos pacientes morrerem mesmo depois de um tumor ter sido removido ou de um membro inteiro ter sido amputado. Os médicos sabiam que as células cancerígenas se dividiam rapidamente e espalhavam-se com facilidade. Mas a mecânica por trás desta metástase, onde as células pegam carona no sangue ou em outro fluido e começam a crescer em outro lugar, não era bem compreendida. Então Coley estava determinado a encontrar uma maneira mais eficaz de impedir que o câncer ceifasse vidas. Ele começou a examinar os registros do Hospital de Nova York onde trabalhava. Ele se deparou com um paciente de 1883 que tinha um tumor cancerígeno do pescoço que não podia ser removido por cirurgia. Esse tumor pareceu desaparecer depois que o paciente desenvolveu uma infecção de pele chamada erisipela, geralmente causada por bactérias estreptocóccicas. Coley rastreou o paciente e descobriu que, passados 7 anos, o tumor não havia crescido novamente. E ele encontrou dezenas de artigos descrevendo infecções que, de alguma forma, reduziam-se às células cancerígenas. Assim, em 1891, Coley injetou bactérias estreptocóccicas num paciente que estava morrendo de câncer ósseo. E os eventos subsequentes fez parecer uma recuperação milagrosa. Agora tenha em mente que a ética de muitos tratamentos médicos da época era super questionável ou inexistente. E essa não foi uma exceção. Após este primeiro sucesso, Coley continuou tentando. E embora seus próximos pacientes tenham diminuído o tumor, eles morreram de infecções bacterianas. Coley publicou suas descobertas. Então ele tentou usar uma técnica menos perigosa, usando uma combinação de uma espécie de Streptococcus morta pelo calor com outra bactéria. A mistura ficou conhecida como toxina de Coley. Ele tratou quase 1000 pacientes com câncer nos 40 anos seguintes e publicou mais de 150 artigos sobre seu trabalho. Embora Coley tenha sido frequentemente bem-sucedido, seus testes foram inconsistentes. Por exemplo, ele trocou as bactérias que injetou e os locais de injeção, e não acompanhou de forma confiável os pacientes tratados. É desnecessário dizer que isso gerou muito ceticismo por parte de outros médicos. Em 1894, o Jornal da Associação Médica Americana divulgou uma declaração que considerava que o trabalho de Coley foi um fracasso. Relatou que nenhum caso bem autenticado de recuperação foi discriminado devido às injeções tóxicas. Mas Coley continuou a praticar com suas toxinas até o final de sua carreira em 1933. E a essa altura outros médicos também começaram a usá-las. Até o Jornal da Associação Médica Americana mudou de tom. Em 1934, concordaram que estas toxinas talvez tivessem algum valor médico no tratamento de cânceres persistentes. Depois que a radiação e a quimioterapia surgiram, em meados de 1900, a toxina de Coley praticamente desapareceu. Em 1962, o FDA recusou-se a apoiá-lo como uma forma legítima de tratar o câncer. Somente na década de 1980 é que os pesquisadores começaram a investigar a ideia da imunoterapia contra o câncer. Nós começamos a entender maneiras pelas quais o sistema imunológico poderia ser ativado para reconhecer e matar rapidamente as células cancerígenas que se dividem. E agora os cientistas estão trabalhando em todos os tipos de tratamentos diferentes. Porém, não com um monte de bactérias questionavelmente prejudiciais e, é claro, com o consentimento dos pacientes.
De 1909 a 1911, o cientista Francis Peyton House fez o que é hoje considerado uma grande descoberta no campo da virologia. Na época, porém, seu trabalho não ganhou muito impulso. House estava trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, quando uma mulher entrou carregando uma galinha com um tumor enorme. Bem, parece que naquela época esse tipo de coisa acontecia quando você estava no meio de uma pesquisa sobre o câncer. Os cientistas já começavam a pensar que o cancro poderia ser transmitido entre coisas vivas, com base em observações do câncer cervical em humanos, do câncer de pulmão em ovelhas e da leucemia aviária. Essas ideias não receberam muita atenção na época, mas House estava curioso para ver se o material do tumor da galinha poderia causar câncer em um frango saudável. Resultado? Causou. Para saber mais, House passou mais material do tumor através de um filtro que eliminava as bactérias, e ele descobriu a mesma coisa. Quando injetou em uma galinha o tumor filtrado, ele ainda desenvolveu um tumor. Na época, isso era evidência suficiente para descartar a bactéria como responsável. Isso levou House a levantar a hipótese de que um vírus fosse o autor. House continuou a pesquisa e descobriu que outros tumores de galinha também eram transmissíveis. Portanto, essa galinha não foi apenas um estranho estudo de caso. Infelizmente, a falta de interesse da comunidade científica fez com que essa descoberta fosse silenciada, e havia coisas maiores a se preocupar. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917 e House mudou seu foco para transfusões de sangue e na criação de bancos de sangue para ajudar os soldados feridos. Mais de uma década após a guerra, a investigação de House sobre a ligação entre vírus e cancro foi revigorada. E ele fez parte de uma equipe que descobriu um vírus que causava tumores benignos em coelhos. Mesmo assim, o progresso foi lento até a década de 1950, quando uma enzima chamada transcriptase reversa foi descoberta por pesquisadores. A transcriptase reversa ajuda a converter o RNA transportado por alguns vírus em DNA, que pode entrar no genoma do hospedeiro para produzir mais vírus. Como funciona o HIV? Com mais mecanismos moleculares surgindo, a oncologia viral estava ganhando velocidade. Os cientistas estavam estudando como os vírus podem causar câncer e descobrindo coisas como oncogenes, os genes que podem fazer com que uma célula normal se torne cancerosa. Em 1966, aos 87 anos, House recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, determinando o tempo mais longo entre uma descoberta e a concessão do Prêmio Nobel. Ignaz Semmelweis era um médico húngaro que começou a praticar em Viena em 1844. Semmelweis trabalhou em obstetrícia, fazendo partos e trabalhando com os pais antes e depois do nascimento. E ele observou que as pessoas que tinham seus bebês com parteiras só tinham uma taxa de mortalidade de 2%. E comparou com os muito mais elevados 13% a 18%, quando médicos e estudantes de medicina o faziam. Essas mortes foram em grande parte devidas à febre puerperal, uma infecção bacteriana perigosa do trato reprodutivo, que ocorre de um dia a pouco mais de uma semana após o parto. Dar à luz pode causar muitos traumas corporais, o que torna as pessoas altamente propensas a infecções. E isso foi na época em que manusear cadáveres e fazer autópsias era rotina para estudantes de medicina e médicos. Então, Semmelweis levantou a hipótese de que as pessoas não lavavam as mãos entre manusear os cadáveres e o parto dos bebês, causando essa doença e a morte. Semmelweis instituiu uma política de lavagem das mãos para estudantes de medicina e médicos com uma solução de hipoclorito de cálcio, que matava bactérias e era usada como um desinfetante geral. Depois disso, a taxa de mortalidade caiu drasticamente e se igualou a quando as parteiras estavam à frente dos nascimentos dos bebês. E, eventualmente, Semmelweis desinfetou os instrumentos médicos e ainda mais pessoas sobreviveram. Mas o superior de Semmelweis não era fã de suas ideias. Ele acreditava que o novo sistema de ventilação do hospital era o responsável por essa falta de mortes. Isso se encaixa na popular teoria dos miasmas da época. Essa teoria dizia que as doenças eram causadas por um ar ruim.
Então Semmelweis basicamente foi expulso do hospital em 1849. Voltou para Budapeste e tornou-se chefe de obstetrícia de um hospital de lá. Ele instituiu a lavagem das mãos para médicos e enfermeiros e, tal como em Viena, isso reduziu os índices de mortalidade. Em 1861, Semmelweis escreveu um livro sobre a febre puerperal e suas ideias sobre desinfetantes, mas a comunidade médica nem pestanejou. E alguns anos depois, ele morreu em uma instituição para doentes mentais, presumivelmente de frustração. Foram necessários pesquisadores como Joseph Lister, Louis Pasteur e Robert Koch, estudando a teoria dos germes, a ideia de que micróbios como bactérias podem causar doenças, para que essas ideias fossem levadas a sério. Assim, embora o reconhecimento tenha chegado tarde demais, Semmelweis ainda é considerado um salvador das mães, por causa de sua forte crença em desinfetantes, e ainda está sendo homenageado hoje, muito merecidamente. Obrigado. Gregor Mendel nasceu em 1822. Ele era um frade agostiniano que vivia onde hoje é a República Tcheca. Mendel é mais conhecido por seus experimentos com plantas de ervilhas. Ele as cultivou e estudou 7 características principais, desde a altura da planta e posição da flor, até a semente, forma e cor. Ele não sabia disso na época, mas foi uma escolha de sorte. As características dessa planta foram determinadas por apenas 2 alelos, ou variações de um gene. Geralmente a genética é muito mais complicada do que isso. Mas como eram bastante simples, Mendel notou alguns padrões claros. Por exemplo, uma ervilha alta cruzada com uma ervilha baixa produziria descendentes altos. Mas se ele cultivasse esses descendentes, cerca de 1/4 da geração seguinte seria baixa novamente. Palavras como alelo e gene ainda não existiam, porque esses experimentos eram bastante radicais na época. Então Mendel chamou essas coisas que influenciavam os traços de fatores. Cada pai tinha 2 deles e passou um aleatoriamente. E ele criou os termos recessivo e dominante, para descrever como algumas características superam outras na prole. Além disso, ele propôs que diferentes características, como a cor da semente ou a altura da planta, fossem controladas por diferentes genes que eram transmitidos de forma independente. Todas essas ideias eram totalmente diferentes do entendimento da época. Os cientistas apostaram tudo na herança mista, que é a ideia de que os descendentes são uma mistura proporcional da herança de seus pais. Tipo, se um dos pais tem um cabelo castanho escuro e o outro tem cabelo loiro, o filho deles vai ter cabelo castanho claro. Assim, embora Mendel tenha publicado seu trabalho sobre herança genética em 1866, ele não teve reconhecimento por isso e meio que simplesmente continuou sua vida. Por volta de 1900, mais de uma década após a morte de Mendel, 3 cientistas estudavam plantas e descobriram o então obscuro artigo e as hipóteses de Mendel ao longo do caminho. 2 também trabalhavam com ervilhas. O outro trabalhava com prímula. E todos eles viram o trabalho de Mendel como uma validação para os seus próprios. No início dos anos 1900, o geofísico, meteorologista e pesquisador polar alemão Alfred Wegener propôs a ideia de deslocamento continental, agora chamada de deriva continental. Wegener encontrou um artigo em 1911 que falava sobre fósseis idênticos de plantas e animais em ambos os lados do Oceano Atlântico. Na época, coisas assim eram explicadas por pontes terrestres que supostamente ligavam continentes no passado e depois afundou no oceano. Mas Wegener não acreditou. Ele também notou que os mapas das costas da África e da América do Sul pareciam estar alinhados. E o mesmo aconteceu com características geológicas como cadeias de montanhas. Havia também outros fósseis estranhos que sugeriam algum tipo de mudança radical, como fósseis de samambaias descobertos em uma ilha do Ártico. E todas essas observações plantaram a semente de uma ideia. Talvez esses continentes já tinham sido unidos, mas se separaram. Em 1915 foi publicado o livro de Wegener, A Origem dos Continentes e Oceanos. Nele, ele cunhou o termo Urkontinent, que significa continente original em alemão.
Esta se tornou Pangeia, que significa aproximadamente toda a Terra em grego. Embora Wegener não tenha sido o primeiro a sugerir que os continentes estavam conectados, ele fez isso com mais evidências do que antes. Mas ele encontrou resistência, porque não havia evidências suficientes. Uma grande falha era que ele não conseguia explicar como os continentes se moviam. Wegener acreditava que eles simplesmente abriam caminho pelo fundo do oceano, o que, aliás, agora sabemos que estava muito errado. Logo, não podemos culpar seus contemporâneos por serem céticos. Na esteira dessa reação de descrença, Wegener voltou a fazer mais pesquisas meteorológicas e morreu jovem em uma expedição à Groenlândia. Então ele não existia nas décadas de 1950 e 60, quando os pesquisadores começaram a fazer mais descobertas sobre o fundo do oceano, a crosta terrestre e fenômenos como terremotos e vulcões. A ideia das placas tectônicas começou a tomar forma, e a hipótese de Wegener sobre a deriva continental, afinal, não parecia tão controversa. Portanto, a ciência não é um caminho direto para respostas sobre nós mesmos ou sobre o universo. E por vezes, as hipóteses mantêm-se décadas depois de terem sido rejeitadas. Agora quero ouvir a sua opinião. Usem os comentários. Que hipóteses rejeitadas hoje poderão ser acolhidas no futuro? Obrigado por acompanhar esse vídeo, seria um prazer sempre ter a companhia de vocês. Se desejarem, inscrevam-se e deixem um gostei para ajudar o canal e fazer com que novos conhecimentos sejam compartilhados.